Toda vez que alguém entra em coma, é incrivelmente assustador para seus amigos e familiares. Mesmo que a família consiga se consolar com o fato de seu ente querido não ter desaparecido completamente, a pessoa não responde e há uma boa chance de que seu cérebro e corpo possam se desligar a qualquer momento. Mas às vezes os milagres acontecem e as pessoas acordam de seus comas. Por alguma razão, seus cérebros são capazes de recuperar o controle e colocar seus corpos em funcionamento novamente. Leva algum tempo para se recondicionar em sua antiga vida, mas é um enorme alívio para todos. Um artigo de notícias, publicado em um jornal polonês, contou a história de Jan Grebreski, um trabalhador ferroviário que entrou em coma em 1988, após uma grave lesão em sua cabeça. De acordo com o artigo, Jan passou 19 anos sem responder em uma cama de hospital, antes de acordar para o mundo, muito diferente ao seu redor. A história se espalhou como um incêndio, foi captada por agências de notícias e perpetuada por reportagens de televisão. O conceito de um homem acordando de um coma de quase 2 décadas para encontrar um mundo completamente diferente chocou o público. Quando Jan entrou em seu suposto coma de 19 anos, ele vivia na Polônia, que na época estava sob domínio de um ditador comunista. No ano seguinte, a democracia finalmente chegou depois das eleições do governo. A Polônia aderiu à OTAN vários anos depois e, em 2004, aderiu à União Europeia. Todos esses eventos teriam parecido impensáveis para alguém que viveu durante a era da Guerra Fria. A mídia apontava semelhanças entre essa suposta história da vida real e o enredo de um filme de 2003 chamado Adeus Lenin. No filme, uma família em Berlim Oriental tenta esconder a queda do Muro de Berlim e do comunismo da Alemanha Oriental de sua idosa mãe pró-comunista, depois que ela acorda de um coma em 1990. Outro aspecto surpreendente que foi relatado foi o fato de que quando Jan entrou em coma, ele tinha 4 filhos. No momento em que ele acordou, ele tinha 11 netos. Jan, supostamente, tinha muitos novos membros da família para se familiarizar. A tecnologia foi outra indústria que deu saltos gigantes durante o período em que Jan não respondeu. Em uma entrevista à televisão polonesa, ele foi citado dizendo: "Agora eu vejo pessoas nas ruas com telefones celulares e há tantas mercadorias nas lojas que faz minha cabeça girar." No Daily Telegraph, ele também foi citado dizendo: "Quando entrei em coma, havia apenas chá e vinagre nas lojas, a carne foi racionada e enormes filas de gasolina estavam por toda parte." Ele acordou para o mundo com uma abundância de mercadorias. Era quase demais para ele entender. Durante o coma de 19 anos de Jan, ele contou com sua fiel esposa, Gertruda, para cuidar dele. Ela permaneceu ao seu lado o tempo todo, embora os médicos lhe dissessem que Jan provavelmente não viveria mais do que alguns anos em suporte de vida. Em entrevista a uma televisão polonesa, Gertruda falou sobre a agonia que o coma de Jan causou a ela. Ela disse: "Chorei muito e rezei muito. Aqueles que vinham nos ver perguntavam: quando ele vai morrer? Mas ele não está morto." Gertruda não tinha ideia que seu amado marido recuperaria a consciência novamente. Pessoas de todo o mundo adoraram a emocionante história que lhes contavam sobre Jan e sua dramática jornada. No entanto, o The Guardian Newspaper decidiu cavar um pouco mais para obter mais detalhes e, de repente, havia certos fatos que não estavam sendo adicionados. Foi quando a maior bomba de todas foi lançada sobre os leitores fascinados. Como se viu, embora a história de Jan não tenha sido inteiramente inventada, havia muitos detalhes que eram imprecisos. Mas quem foi a pessoa com quem o repórter do The Guardian falou que admitiu todas essas invenções? Não poderia ser outro, senão o próprio Jan. Enquanto falava ao repórter, Jan disse:
Eu nunca disse nada disso, não fiquei em coma por 19 anos, só falei com um jornalista e o que eles escreveram não era verdade e toda vez que a história era recontada, coisas novas surgiam. O repórter ficou chocado com a admissão de Jan. Isso mudou tudo. Jan disse ao repórter que ele sofreu um ferimento na cabeça em 1988, que o deixou em coma, mas durou apenas 4 anos e não 19, como confirmavam as agências de notícias. Ele estava em uma cadeira de rodas desde que acordou de sua aprovação. Jan então desmascarou todo o apelo cinematográfico de sua história. Ele não tinha entrado em um coma em um mundo apenas para acordar em um completamente diferente, como sugeriu a mídia. Eu vi todas as coisas que eles alegaram que eu não tinha visto. Embora eu nem sempre pudesse me expressar, eu vi as notícias na TV, então fui informado e também conheci meus netos, disse Jan ao The Guardian. Essas novas descobertas foram fascinantes. Por alguma razão, o jornal que originalmente publicou sua história estava tentando fazer um grande negócio com algo que não era tão louco quanto parecia. O médico de Jan até confirmou os novos detalhes. Ele admitiu que, apesar de Jan ter sido incapacitado por 19 anos, ele certamente não estava em coma o tempo todo. Aparentemente, Jan só havia falado com um jornalista na Polônia, que pegou sua história e embelezou os fatos de seu caso. E esse repórter do jornal local espalhou a história fabricada ao redor do mundo. O The Guardian entrou em contato com o editor-chefe do jornal sobre a história e ele imediatamente respondeu: "Não é mentira, o problema é que existem diferentes tipos de coma." Essa foi uma resposta muito intrigante e não foi seu único comentário. O editor-chefe acrescentou: "Há um tipo de coma em que as pessoas estão inconscientes e outras em que acordam de vez em quando e depois voltam ao coma. Este foi o caso de Jan Grebeski." O editor também disse que mesmo que o coma de Jan tenha durado apenas 4 anos, ainda houve mudanças dramáticas na Polônia durante esse período. Em 1988, quando Jan sofreu o acidente, a Polônia era um país comunista, mas quando ele acordou em 1992, não em 2007, como foi originalmente e falsamente relatado. A democracia havia prevalecido. Houve mudança sim, mas a verdade por trás da história acabou sendo muito diferente do que foi publicado. Então, no final, a história de Jan pode não ter sido tão notável quanto o mundo pensava, mas a história por trás da história certamente não é algo que é publicado todos os dias. Pode ter sido fabricado, mas certamente foi fascinante. As informações são de Boredom Therapy, imagens de reprodução das redes sociais, edição NC. Não deixe de ativar o sininho para não ficar de fora das novidades que postaremos aqui. Se você já é inscrito, não esqueça de deixar o like nos vídeos que você assistir. Se você é novo, se inscreva para ter acesso a todo o nosso conteúdo. Obrigado!